Graça e paz, queridos, amados estudantes de teologia iniciantes. Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Bem? Graças a Deus, Deus tem nos dado graça, né? E o privilégio e a condição de estarmos aí, pelo menos, ministrando essa aula uma vez por semana com vocês, não é isso? E hoje é a aula 25. Olha só, se você está chegando agora, vai lá desde o início. Estamos aí desde o início, primeira aula, tratando de temas importantes, ok? E hoje nós vamos começar a estudar sobre o homem, ok? O homem. Estamos estudando o livro de Brian Pillman. Aqui, ó. Você que está acompanhando conosco, eu estou na página 101. Esse livro é baratinho, se você não conseguiu comprar, vê se você de repente consegue baixar o PDFzinho, xeroca, e você consegue acompanhar conosco as nossas aulas, ok? Vamos lá. Diz assim: somente Deus pode verdadeiramente revelar Deus. Ó, veja que eu sublinhei essa frase quando eu li pela primeira vez. Olha. Somente Deus pode verdadeiramente revelar Deus. Essa revelação de si mesmo, tão necessária à salvação, encontra-se nas Escrituras. Da mesma fonte origina-se a perspectiva de Deus sobre o homem. E a perspectiva verdadeira, pois quem melhor pode conhecer o homem senão o seu Criador? Nestes dias, quando as falsas filosofias representam de modo errado a natureza humana, é de grande importância que conheçamos a verdade. Dessa forma, poderemos também compreender melhor as doutrinas sobre o pecado, o juízo e a salvação, as quais se baseiam no ponto de vista bíblico da natureza do homem. Então, temos aqui um esboço. Vamos estudar aqui a origem do homem, a natureza do homem. Ok? Na verdade, essa matéria aqui é chamada também de antropologia bíblica. Ok? Imagem de Deus no homem e a origem do homem. Ok? Muito bem. Então, pulemos aqui já de cara para a página 102, a origem do homem. Criação especial versus evolução. A Bíblia ensina claramente a doutrina de uma criação especial, que significa que Deus fez cada criatura de acordo com a sua espécie, segundo Gênesis 1:24. Ele criou as várias espécies e depois as deixou para que se desenvolvesse e progredisse segundo as leis de seu ser. A distinção entre o homem e as criaturas inferiores fica clara com a declaração de que Deus criou o homem à sua imagem. Muitas pessoas, quando estão começando na fé, interpretam essa questão do homem criado à sua imagem, Gênesis 1:27, dizendo assim, vendo na nossa mente, né, nós convertidos, a gente pensa assim, caramba, Deus criou o homem conforme a nossa imagem, então Deus deve ter 1,85 m, olhos azuis, deve ser louro, um bonitão, másculo, bem fortinho. Não é isso. Quando a Bíblia fala que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, no sentido de que, da mesma maneira, por exemplo, que Deus é um ser inteligente, um ser que pensa, que sente, tem sentimentos, ama, ok? O homem também. O homem é o único animal, né, na natureza que tem consciência de que vai morrer, certo? Nós temos consciência de que nascemos, vivemos e um dia vamos morrer. O homem pensa, né? O filósofo já disse, penso, logo existo. O homem consegue raciocinar, o homem consegue criar tantas coisas fabulosas. Então o homem na criação é um ser especial, né? A coroa da criação de Deus. Então o homem também tem a capacidade de amar, ainda que seja falho por conta da queda, o nosso amor possua falhas, ainda assim o homem tem capacidade de amar, né? Deus diz que nós devemos amar, nós homens devemos amar o próximo, a Deus e o próximo como a nós mesmos. Por que ele diz isso? É porque o homem é capaz de amar, certo? Dizer que pelo fato de ele ter caído, de ter na queda lá do Éden, ter perdido essa essência da bondade, não significa que o homem não seja mais capaz de amar. O homem é capaz de amar, de ser fiel. Tanto é que quando ele se converte, ele vai ser fiel ao Senhor, e somente os fiéis é que herdarão a vida eterna, certo? Então, é nesse sentido que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E outra coisa importante também, né, eu sei que você que é pai, você que é mãe,
né? Deve estar atento, deve estar muito atento ao que o seu filho, obviamente você leva seu filho para a escola, você tem filho adolescente ou criança, ensina a palavra de Deus, ensina a Bíblia, diz que o homem foi feito a partir de Adão e Eva. Aí ele chega lá na escola, ele vai aprender a teoria, uma teoria. Não tem comprovação científica o evolucionismo, né? Os nossos filhos são ensinados tanto na matéria da biologia quanto em questão de história, são ensinados a partir desse pressuposto da teoria da evolução, de que o homem veio do macaco. Então isso, puxa, isso é complexo para a cabeça da criança, do adolescente. E nós pais precisamos ter muito, muito cuidado de ensinar e dizer, explicar. Olha, nós somos cristãos, nós cremos no criacionismo, né? Deus criou o homem. Ah, papai e mamãe, por que então que o professor disse que tem, né? Que o homem foi criado do macaco? Você tem que explicar, o que dali são teorias, eles não têm como comprovar. Mas eles precisam ensinar alguma coisa na escola. Infelizmente, vão ensinar a teoria da evolução. Mas o que mais me preocupa, queridos, é que existem muitos teólogos, muitos pastores que se renderam, se ajoelharam diante da teoria da evolução. Eles olham para a Bíblia e olham para a teoria da evolução e acham que a Bíblia está ultrapassada. Eu lamento, é triste, né? Então, para eles não ficarem mal na finta, usando essa expressão, o que eles fazem? Esses pastores, esses teólogos, que são adeptos e inclinados à teoria da evolução, eles não vão negar a Bíblia totalmente, não. Eles vão tentar encaixar a teoria da evolução dentro das escrituras. Vão crer na Bíblia, mas vão dizer que a narrativa de Gênesis é uma alegoria, é como se fosse uma parábola, não foi literalmente, mas é que a verdade é a teoria da evolução. Eles vão tentar abraçar ou tentar criar uma falácia, encaixando a teoria da evolução dentro da Bíblia. Então, a gente vai ouvir as mais absurdas declarações, bizarro, coisas horripilantes, né? E a gente tem que ficar com a palavra, porque o Senhor Jesus, o apóstolo Paulo, eles entenderam, eles disseram, eles diziam, criam na literalidade do livro de Gênesis. Em um momento, Paulo e o Senhor Jesus diz que houve antes de Adão homens macacos, né, homens pré-históricos, até foram evoluindo até chegar a Adão. Não, Deus cria logo de cara Adão. Então, é uma guerra para você crer, para você seguir a palavra, porque Satanás vai bombardear até mesmo adultos, não só as crianças na escola, nossos filhos, infelizmente com a teoria da evolução, que foi uma das maiores falácias do século XIX, que infelizmente perdura até hoje. Infelizmente nossos jovens, né, que não são religiosos, que não buscam o Senhor, têm comprado essa ideia e repassado isso, infelizmente. Seguindo aqui. Em oposição à criação especial, surgiu a teoria da evolução, que ensina que todas as formas de vida tiveram sua origem em uma só forma e que as espécies mais elevadas surgiram de uma forma inferior. Por exemplo, o que outrora era caramujo transformou-se em peixe. O que era peixe chegou a ser réptil. O que era réptil tornou-se pássaro. E para encurtar a história, o que era macaco evoluiu e tornou-se humano. A teoria é a seguinte: em tempos muito remotos, apareceram a matéria e a força, mas como e quando a ciência não sabe explicar. Dentro da matéria e da força surgiu uma célula viva, mas de onde ela surgiu também ninguém sabe. Nessa célula havia uma centelha de vida, da qual se originaram todas as coisas vivas, desde o vegetal até o homem, sendo tal desenvolvimento controlado por leis inerentes. Essas leis, em conexão com o meio ambiente, explicam a origem das diversas espécies que existiram e existem, incluindo o homem. De maneira que, segundo essa teoria, houve uma ascensão gradual e constante das formas inferiores de vida às formas mais elevadas até chegar ao homem. O que constitui uma espécie? Uma classe de plantas ou animais que tenham propriedades e características comuns e que possam se propagar indefinidamente sem mudar essas características, constitui uma espécie. Uma espécie pode produzir uma variedade, isto é,
uma ou mais plantas ou animais isolados que possuem uma peculiaridade acentuada, a qual não é comum à espécie em geral. Por exemplo, um tipo especial de cavalo de corrida pode ser produzido por um processo especial, mas é sempre cavalo. Quando se produz uma variedade e esta se perpetua por muitas gerações, temos uma raça. De maneira que na espécie canina, os cães, temos muitas raças que diferem consideravelmente uma das outras. Todas elas, porém, retêm certas características que as identificam como pertencente à família dos cães. Quando lemos que Deus fez cada criatura segundo sua espécie, não dizemos que Deus as fez incapazes de se desenvolver em variedades novas. Apenas queremos dizer que ele criou cada espécie distinta e separada e colocou uma barreira entre elas. De maneira que, por exemplo, um cavalo não deveria se desenvolver de maneira que se transformasse em animal que não fosse cavalo. Qual é a prova pela qual se conhece a distinção entre as espécies? A prova é esta. Se os animais podem cruzar-se e podem produzir uma descendência fértil por tempo indefinido, então são da mesma espécie. De outra maneira, não o são. Por exemplo, sabe-se que os cavalos e os jumentos são de espécies diferentes. E embora a mula resulte do cruzamento da égua com o jumento, ela não tem a capacidade de gerar outra mula. Olha que interessante. Ou seja, a espécie mula. Esse fato é um argumento contra a teoria da evolução. Entendeu isso? Por exemplo, nós temos cachorro. Eu tenho aqui em casa um dálmata. Talvez você tenha um poodle, tem gente que tem um doberman, tem gente que tem um pastor alemão, tem gente que tem um pitbull, certo? São cachorros diferentes uns dos outros, né? Uns são mais peludos, outros não tem tanto pelo, mas todos são de uma só espécie canina. Não tem como um cachorro cruzar com um gato e nascer um ser híbrido, não existe. Cada espécie, né? Então, existe a espécie canina, mas é uma variedade muito grande de cães, tamanhos, né? Uns são pequenos, outros são grandes, fortes, né? É a mesma coisa o homem. Deus criou o homem, a espécie humana. E você já viu a variedade de seres humanos? Temos os brancos, os negros, os amarelos, altos, fortes, baixos. Ou seja, existe uma variedade muito grande, mas a espécie é a mesma. Homem, ser humano. Ok? Esse fato é um argumento contra a teoria da evolução, pois mostra claramente que Deus colocou uma barreira entre as espécies para que uma espécie não se transforme em outra. Define-se a ciência como conhecimentos comprovados. Será que a evolução é um fato comprovado cientificamente? Aí você vê, algo que não se pode comprovar cientificamente, é uma teoria. E por mais de 100 anos essa draga é ensinada nas escolas para os nossos filhos. Impressionante. E detalhe, professores ateus exaltam e dizem que aquilo ali é verdade. Ele não apresenta dizendo, olha, temos aqui uma teoria furada, que não tem como comprovar. Nada. Eles tentam maquiar e dizer que aquilo ali é verdade, porque odeiam a Bíblia. Querem de todas as maneiras desconstruir as Sagradas Escrituras e abraçar a mentira da teoria da evolução. A teoria mais propagada da evolução é de Darwin. Entretanto, é o Charles Darwin, né? É o cara que escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, né? E ele que foi o propagador dessa falácia. Entretanto, poderíamos citar os nomes de muitos cientistas eminentes que declaram que a teoria de Darwin já caiu por falta de provas. O Dr. Coppens afirma: embora os cientistas tenham trabalhado muitos anos pesquisando a Terra e os mares, examinando os restos de fósseis de um sem número de espécies de plantas e animais, e tenham aplicado todo o gênio inventivo do homem para obter e perpetuar novas raças e variedades, nunca conseguiram exibir uma prova decisiva de que a transformação das espécies tenha ocorrido pelo menos uma vez. Os animais de hoje são como os que se veem desenhados nas pirâmides ou mumificados nos túmulos do Egito. São iguais àqueles que deixaram sua forma fóssil nas rochas. Muitas espécies já foram extintas e outras foram encontradas, das quais não se descobriu nenhuma espécie muito antiga. No entanto, não é possível provar que qualquer espécie tenha evoluído de outra. Há um abismo intransponível entre os seres racionais e o homem, entre a forma animal mais elevada e a forma mais inferior da vida humana. Nenhum animal usa ferramentas assim de fogo, emprega linguagem articulada, ou tem capacidade de conhecer as coisas espirituais. Interessante, né? Certa vez, uma irmãzinha
eu pregando sobre, um domingo de manhã, culto de ensino, falando sobre alma, o destino das almas dos homens. E eu comentei que os animais não são semelhantes aos homens nesse aspecto, não são seres espirituais. Eles têm a alma, a anima, né? Por exemplo, um cachorro ele chora com saudade de você, né? Sente dor e tal, mas ele não tem uma alma para ir para o céu. Bem, pelo menos a Bíblia não deixa isso claro. Aí eu falei isso, né? Que o ser humano, que os animais, por mais elevados, por mais que nós gostemos dos nossos pets, eles não vão para o céu dos cachorros, né? Pra que eu falei isso? Meu Deus. Teve uma irmã que chegou no final do culto. Pastor, meu cachorro, eu acho que ele vai pro céu, sim. Irmã, a Bíblia não diz isso, né? Fica pro seu sua conta e risco acreditar nisso, né? Porque a Bíblia não diz. Então tem que tomar cuidado. Não é porque você é fã do seu poodle, né? Seu petzinho, que você vai começar a dizer o que você quer, o que você acha. Ou o que você gostaria que fosse verdade, né? Então ele faz isso aqui, ó. Os animais não têm capacidades de conhecer as coisas espirituais. O Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz do Calvário pelo homem, não pelo cão, pelo cachorro, pela girafa, pelo macaco. Entendeu? Então, eles não têm necessidade, os animais não pecam. Tanto é que existem seres no mundo animal, né? Cães machos, muitas vezes, por uma necessidade ali, está no cio, ele tenta cruzar com outros cães machos. Então, veja bem, porque existem cães gays, isso não existe. Eles não têm essa consciência de pecado porque eles não foram criados para serem seres espirituais como o homem. O homem é um ser espiritual, totalmente diferente dos animais, né? Portanto, essas questões aí de animal, o movimento gay tenta provar isso, né? No reino animal existem também homossexualidade no reino animal. Os animais, né, macho com macho cruzam, tentam cruzar, claro, mas já é nenhum animal, mas cruzam. Ou seja, o animal instintivamente, para aliviar um desejo instintivo dele, ele vai e tenta copular com outro cão. Aí o movimento do LGBT tenta usar isso como prova de que um outro homem pode se deitar com outro homem na cama. Absurdo, né? Vamos lá. Mas todas essas coisas encontram-se na forma inferior de vida humana. O macaco mais inteligente não passa de um ser racional. Mas a espécie mais degradada de um homem continua sempre um ser humano. Por mais degradante, mais perverso, mais desprezível que um homem possa ser, ele continua sendo homem. Os evolucionistas imaginaram um tipo de criatura por meio do qual o macaco passou para o estágio humano. Esse é o tal do elo perdido. Você já ouviu essa série? Elo perdido? É daí que vem essa expressão. Entre o macaco e o homem existe o elo perdido. Eles tentam encontrar até hoje esse elo. Quem seria este ser entre o macaco e o homem? Não existe um elo perdido. É o que os teóricos aí, darwinistas, tentam inventar, dizer que existe esse elo perdido, mas não existe. Por quê? Porque Deus criou o macaco uma espécie e o homem outra espécie. Ok? Esse é o tal do elo perdido que os cientistas denominaram de Pentaconthropus erectus, ou Homo erectus, homem ereto, homem que anda, né? Onde está a evidência? Há anos, alguns ossos, 2 dentes, um fêmur e uma parte de um crânio foram descobertos na ilha de Java. Com um pouco de gesso, construíram o que dizem ser o elo perdido que une os homens com a criação inferior. Outros elos, botou entre aspas, também se fabricaram da mesma maneira, mas o Dr. Enterage, pesquisador do Museu Britânico, afirmou: em todo este grande museu não há uma partícula de evidência da transmutação das espécies. Este museu está cheio de provas da falsidade dessas ideias. Então a gente vai no museu, aí o cara diz lá, um homem de Natandal, um homem de Java. Aquilo ali é a invenção da cabeça do homem. Nathan Moore recentemente escreveu o que podemos chamar de uma investigação jurídica sobre a teoria da evolução. Seu livro fundamenta-se numa avaliação dos fatos expostos em algumas das obras científicas mais recentes que foram escritas em favor dessa teoria. Como ele é advogado, um profissional acostumado às leis da evidência, seu testemunho tem valor prático. Perdão.
O propósito desse escritor é comparar os fatos principais e submeter o juízo do leitor ponderado. O seguinte, primeiro, se os fatos provam ou não a hipótese, uma suposta explicação de que o homem é produto da evolução em vez de ter sido criado. E segundo, se existe ou não uma lei ou conjunto de leis que possam explicar os fatos fundamentados na esfera natural. Depois de um exame detalhado dos fatos, esse advogado chegou às seguintes conclusões. Olha só. A teoria da evolução não explica nem ajuda a explicar a origem do homem. Tampouco apresenta provas de que o homem tivesse evoluído de uma forma inferior, nem mesmo fisicamente. Essa teoria nem sequer sugere o método pelo qual o homem tenha adquirido essas qualidades mais elevadas que o distingue das outras formas de vida. A teoria da evolução não explica isso. Como é que o homem consegue ser tão diferente, né, tão inteligente em relação aos animais que são considerados inteligentes, né, como os símios, os primatas. Né? Outro advogado, Philip Mauro, faz o seguinte resumo das evidências representadas pelos proponentes da teoria da evolução. Imaginem um litigante em juízo a quem cabe o ônus da prova. Ele insiste que sua declaração está certa e exige sentença favorável, mas não apresenta provas que sustentem suas alegações. Na verdade, toda evidência apresentada em juízo depõe contra ele. Todavia, ele exige que a decisão lhe seja favorável por causa das seguintes suposições. Número 1. Grande número de provas dos elos perdidos, entre aspas aqui, as quais outrora existiram, foi totalmente destruído sem deixar traços. E 2. Se essas provas pudessem ser reproduzidas agora, elas seriam a seu favor. Esse é o estado absurdo de coisas em que a teoria da evolução se encontra atualmente. Tipo assim, eu não tenho como provar, mas se eu pudesse provar, eu estaria certo. Como provar? Que argumento é esse, cara? Chega a ser absurdo, né? É preciso ter, como dizem, né, os teólogos, é preciso ter mais fé para ser um evolucionista ateísta do que para acreditar na Bíblia. Né? Diz aqui, os evolucionistas procuram unir o homem ao ser irracional, mas Jesus Cristo veio ao mundo para unir o homem a Deus. Ok, até sublinhei. Bonito, né? Pela primeira vez eu sublinhei, achei bonito. Interessante essa questão aqui. De fato, porque a maioria dos evolucionistas, irmãos, são ateus. Você entende isso? Eles não querem crer na Bíblia, eles não querem aceitar a narrativa do Gênesis, da criação. Por isso eles vão lutar e vão se apegar a falácias filosóficas, a mentiras. Simplesmente porque ele não quer crer na palavra. Eles são contra as coisas de Deus. Né? E mais aqui, ele tomou sobre si a nossa natureza para poder glorificá-la em seu destino celestial. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Aqueles que participam de sua vida divina tornam-se membros de uma nova e mais elevada raça, a dos filhos de Deus. Olha que interessante. Contudo, essa nova raça surgiu, o novo homem, segundo Efésios 2,15, não porque a natureza humana evoluísse até a divina, mas porque a divina penetrou na natureza humana. E aqueles que se tornaram participantes da natureza divina, João, o apóstolo, afirma: amados, agora somos filhos de Deus. 1 João 3,2. Certamente você já deve ter ouvido falar assim, na época você não era crente, né? E até mesmo um familiar seu, um amigo seu, ele fala assim: eu também sou filho de Deus também, preciso ir para a igreja para ser filho de Deus. Já ouviu? Então, eles não são filhos de Deus. Eles estão enganados, né? Não conhecem a verdade. O que eles são então? São criaturas de Deus. Porque filhos de Deus são aqueles que receberam a Cristo Jesus em sua vida, creram no sacrifício expiatório lá na cruz do Calvário e decidiram ser discípulos e seguidores de Jesus e ter com ele, com o Espírito Santo. Então João 1,12 vai dizer: a todos quantos receberam, a todo aquele que recebeu a Cristo Jesus, ele deu-lhes o poder, ou seja, o direito de serem chamados filhos, ou seja, fazer parte agora da família de Cristo, da família de Deus, da igreja. Ok? Então eles são filhos adotivos. Quem não recebeu a Cristo, quem não vive a fé,
Quem rejeita a palavra de Deus não pode, ainda que ele diga, né? Mas não é. Para Deus ele não é filho. Filho é aquele que o recebe, aquele que crê no sacrifício expiatório de Jesus. Amém? Então a gente fica por aqui, 25 minutos de aula. A gente tem mantido essa média aí para não ficar muito longo o vídeo. Ok? 25ª aula. Que Deus possa te abençoar. Próxima aula vamos falar sobre a natureza do homem. Ok? Deus abençoe e até a próxima.